papo é Brasileirão, porque hoje tem clássico, né? Vasco e Fluminense no Newton Santos. Duda Dal Ponte está lá. Tem lateral do Vasco voltando ao time, Duda. Essa lateral do Vasco é um problema danado. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. É isso aí, Pumita Rodrigues deve começar na lateral direita hoje no time titular. A última vez que ele tinha entrado no time titular do Vasco tinha sido lá na derrota para o Corinthians em julho. De lá para cá, o Robson Bambu assumiu a posição e hoje ele está retornando. O time também tem algumas outras mudanças. O volante Zé Gabriel volta de suspensão e assume o lugar do Medel, que está suspenso. O Jair também é desfalque por suspensão. Agora a pergunta de todo mundo, será que Payet vai estar nesse time titular? Ainda não deve ser hoje a estreia dele no time titular, porque ele não está 100% fisicamente. O técnico Ramon Dias teve uns dias aí para testar bastante o time e a gente pode ter algumas novidades no ataque, como por exemplo o Rossi e o Sebastião Ferreira no time titular. O provável Vasco para hoje tem Léo Jardim no gol, Puma, Maicon, Léo e Piton, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes no meio de campo e um possível ataque com Rossi, Verratti, Sebastião Ferreira ou Alex Teixeira. Expectativa bem alta por aqui, os primeiros torcedores já estão chegando, ingressos esgotados e 40 mil pessoas são esperadas no Newton Santos hoje, Escobar. Vai ser um jogaço, Duda já contou pra gente tudo de Vasco. Agora vamos saber de Fluminense. O Fluminense está mais embalado, outra realidade lá em cima na tabela, mas não vai ter o Ganso, né, Duda? Pois é, Escobar, não vai ter o Ganso e o Alexander deve entrar nessa vaga, assim como foi no jogo passado contra o Fortaleza, quando o Ganso também sentiu um incômodo no joelho. Hoje, o Felipe Melo vai ser poupado, porque durante a semana ele sentiu dores na panturrilha e o Marlon, que está voltando de suspensão, assume a vaga dele. Quem também está suspenso é o Samuel Xavier e, por isso, o Guga começa no time titular e o próprio técnico Fernando Diniz levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, e o auxiliar Eduardo Barros deve estar, então, à beira do gramado ali no Fluminense. Temos também um retorno no Flu. O Marcelo está recuperado de uma lesão na coxa e deve começar no time titular. A última partida dele foi no dia 19 de agosto, quando ele teve essa lesão na coxa na partida contra o América Mineiro, ainda no primeiro tempo. O provável Fluminense tem Fábio no gol, Guga, Nino, Marlon, Marcelo, meio de campo com Alexander, André, Arias, Keno, e aí lá na frente John Kennedy e Cano, que é ex do Vasco aí, então pode pintar uma lei do ex, daqui a pouquinho a bola rola aqui, a expectativa tá bem alta, Escobar. Jogaço, jogaço, a gente já tá no clima, até pela sua competência. Obrigado, Duda. Importantíssimo para os dois, mas eu me arrisco a dizer que esse clássico é mais importante para o Vasco nesse momento. Ou tô errado? Não há dúvida, o Fluminense tem a Libertadores como grande foco e o Vasco, o grande objetivo da temporada é escapar do rebaixamento. Para isso precisa emplacar uma sequência, o Vasco está devendo isso na temporada, pelo péssimo primeiro turno que fez. O Ramon Dias precisa olhar esse jogo, por mais que seja clássico, o Fluminense, até se a gente analisar tecnicamente o momento na temporada e elenco seja favorito, mas o Vasco precisa, de qualquer forma, desesperadamente ganhar esse jogo. E aí, independentemente da postura, eu imagino um Vasco com a postura e a atitude agressiva. E o que isso significa? Não necessariamente o Vasco tendo mais a bola, porque a gente já conhece a característica do Fluminense, mesmo o Fluminense que perde um homem no meio campo, Diniz FIFA foi suficiente para recolocá-lo em condições de jogo, tem de usar força máxima logo de cara, sacrificá-lo, porque o Vasco não é aquele time que pode se dar o luxo de poupar. Então, o que ele precisa contar com 100% do país, nem que seja para 60 minutos. Mas, dependendo da estratégia de jogo, o Payet pode ser mais útil começando no banco do que necessariamente como titular. Veja a situação do Vasco, né? Além da tabela, de toda a pressão, pega um adversário muito azeitado em que você tem que tomar a iniciativa. Eu também concordo, o Vasco tem que ir para o jogo, momento de tudo ou nada, até o fim do campeonato para o Vasco vai ser tudo ou nada nessa atuada dos pontos, mas é um adversário... 17 pontos. Essa disposição, chegando em todas as bolas, dividindo, aumentando a rotação do Vasco, servindo, puxando outros caras com ele, o Léo, por exemplo, voltou a atuar muito bem, teve essa segurança do lado, então vai fazer muita falta. Embora o Maicon não tenha decepcionado nos últimos jogos, mas em relação ao Medel, há um decréscimo do Vasco. Você ganha um jogador mais lento, um jogador que não tem essa pegada, um jogador que se posiciona, espera mais, é mais útil até na bola parada, mas ainda assim, é um desfalque pesado por se tratar de um clássico. Se alguém me perguntasse agora, Abel, Vasco e Fluminense é clássico, tem a rivalidade, etc e tal. O Vasco é o mandante, apesar do jogo sem o Newton Santos. Quem é o favorito?
para mim é o Fluminense. Eugênio. Tecnicamente, não há discussão. O Fluminense é muito melhor time que o Vasco. O Fluminense está aí, né, encantando, voltou a mostrar um futebol de alta qualidade do que tinha apresentado no início da temporada, oscilou um pouquinho, mas olha para a tabela. O Fluminense está brigando por G4 do Campeonato Brasileiro. E para ele é importante o jogo nesse sentido, porque não há garantia de que vai ganhar a Libertadores esse ano. Está na semifinal ainda, é uma fase difícil para passar. Mas, independente disso, ele tem que garantir a vaga direta na próxima Libertadores. E aí o melhor caminho é se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Vasco está no Z4, está na outra ponta. Está lá atrás, tentando se manter. Então, não há discussão que, no aspecto técnico, o Fluminense hoje tem um time muito melhor que o Vasco. O Vasco está tentando fazer um esforço para melhorar, para ser um time um pouco mais organizado, competitivo, e tem melhorado desde a chegada do Ramon Dias e dos reforços, mas não vejo que hoje seja suficiente para a gente dizer que está no mesmo nível do Fluminense. Não está. Agora, pode se superar. O clássico é um jogo da rivalidade, em que você tira a força de onde não tem, e esse time do Vasco tem corrido muito, tem lutado bastante, mas ainda não tem conseguido os resultados suficientes para tirá-lo da zona de rebaixamento. É que o Ramon Dias trouxe esperança, Eugênio. Nos jogos contra times da parte de cima da tabela, o Vasco, sob comando do Ramon Dias, passou a entregar. A gente viu contra o Bragantino, jogando fora de casa, um time muito comprometido taticamente, um time que até fez por merecer a vitória. Contra o Grêmio, o Vasco vence. Contra o Palmeiras, jogo de muita personalidade no Allianz, teve aquele gol questionado e anulado do Paulinho. O problema é que ele tem que fazer a ponte agora para as vitórias. Exato. Tem aquela história do quem tem fome tem pressa. O Vasco tem pressa, tem urgência de vitórias. Não adianta ficar empatando. Na situação que ele se encontra no campeonato, o empate não é suficiente. Então, mas precisa vencer os jogos. Pelo menos amanhã é um jogo de superação. Sim. Ele precisa dos 3 pontos. O empate não é suficiente para o Vasco. Vai ficar empatando, rodada a rodada, vai continuar na zona de rebaixamento. Isso não serve para o Vasco. O Vasco precisa fugir dessa zona de rebaixamento. E ele olha para cima, como o Luxemburgo falou na coletiva, né? Não adianta se ele vencer o Fluminense, ele ainda não sai da zona de rebaixamento. Ele continua 1 ponto atrás do Santos, que tem 21, ele tem 17 Vasco. Então ele precisa muito vencer. Só que, do outro lado, o adversário não está preocupado com isso, está preocupado com a vida dele. E precisa também pontuar, porque se o Fluminense olhar para a rodada, o Flamengo perdeu, o Grêmio perdeu. São times que estão ali naquela briga dele ali. Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Ele está na beiradinha para entrar nesse G4. Se ele vencer, ele entra no G4. Então, para os objetivos do Fluminense é importante ganhar também, e é um jogo que tem todo um molho extra-campo, né, de rivalidade briga pelo antiga, Maracanã. briga por Maracanã, um certo desacordo entre as diretorias, as torcidas também, então tem todo um molho diferente esse jogo, e não vai ser em São Januário, ou seja, não vai ser nem na casa do Vasco, nem onde o Fluminense tem mandado seus jogos, a casa dele, que é o Maracanã, é no estádio hoje do Botafogo. Então, no tapetinho lá, quem vai se adaptar melhor às características dessa grama sintética do Botafogo? É um outro fator para o jogo. Você não vai pedir sai do muro para essa, não, né? Não, mas se você quiser Não, sugerir... porque eu não quero dar spoiler. Eu vou revelar que no bolão da família eu coloquei 2-1 para o Vasco, porque eu acredito na força da necessidade. Necessidade todos têm, mas a do Vasco beira o desespero. Você acredita... Fala, família Cruzmaltina, trazendo mais um vídeo hoje aqui para vocês, para a gente acompanhar antes do jogo contra o Fluminense às 16 horas. Bom, aqui eu vou atualizar vocês sobre os jogos de ontem. O Palmeiras ganhou do Goiás, e aí foi muito bom esse jogo, muito importante. O Goiás ficou com 25 pontos, ele é o primeiro acima da zona do rebaixamento. E outro jogo que foi Cuiabá e América Mineiro. Cuiabá está com 29 pontos, mas na reta final pode ser que ele tenha uma queda, porque essa quantidade de pontos aqui foi impressionante que ele fez. E nesses últimos jogos ele tá só perdendo, 4 derrotas consecutivas. O América Mineiro, né, tá tentando sair, mas tá muito ruim. Então vamos torcer para eles continuarem nessa vibe, para quando a gente enfrentar eles na segunda-feira a gente ter a possibilidade de ganhar. É isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, fortalece aí a gente. Valeu, vamos torcer aí pro nosso Vascão, hein? Tchau, tchau.